Não, eu não vou falar de Copa do Mundo, não vou falar, não adianta. Não vou falar Copa do Mundo, porque Copa do Mundo pra cá, Copa do Mundo pra lá, seleção brasileira pra cá, seleção brasileira pra lá, né? Porque tá nos Trend Topics. Aí eu vou dizer assim, eu vou usar a palavra-chave. Não vai. Será que tá no título? Não sei. Não vou usar. Porque o objetivo deste canal não é faturar. Não é faturar. O objetivo desse canal, esse canal é um canal comunista. Tanto que eu vou comprar a camisa da seleção brasileira do Itaú, né? Que é o banco dos comunistas. Roda a vinheta, Zé dos Preá. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamites e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações e clica no pitoco aqui mais. Aí vai aparecer a descrição, vai ter mais de novo. Aí você clica em mais de novo. Quando continuar, aí tem uma tuia, um balai de livro. Todos os vídeos, aliás, quase todos. Os shorts não tem. Eu vou botar nos shorts também. Vou botar em tudo. Pois é, eu não vim fazer tentar introduzir filosofia num tempo onde as pessoas estão falando de Copa do Mundo. Vai na conversa desse caba não, viu? Já vou logo avisando. Só para poder me meter assim, tentar entrar no buraco e tal. Não. Até porque as dicas de leitura hoje são sim de filosofia política. Afinal, nós precisamos, acima de tudo, em primeiro lugar, de uma coisa para fazer filosofia, cujo símbolo está aqui atrás. Olha. Nós precisamos desse planeta, que a gente tá nele, assim, a gente tá nele, né? Planeta Terra, a gente precisa do planeta Terra. E a gente precisa manter o planeta Terra. Assim, esse livro que eu vou indicar, o primeiro livro que eu vou indicar, né? Para as pessoas que não têm medo do feminismo negro, evidentemente. Vou ler a frase aqui da contracapa, que é belíssima, aqui, de Jamila Ribeiro, filósofa brasileira. Aqui tá a contracapa, é uma frase que tá, né, aspas, no caso, ela mesma que disse, né? Ao perder o medo do feminismo negro, as pessoas privilegiadas perceberão que nossa luta é essencial e urgente, pois, enquanto nós, mulheres negras, seguindo sendo alvo de constantes ataques, a humanidade toda corre perigo. Se você concorda com essa frase, pode continuar no canal, você está no lugar certo. Se você não concorda, bye bye. Não sinto a menor falta de você. E essa é a primeira dica de leitura de hoje, filósofa brasileira, e agora eu vou falar mais uma filósofa. Isso, uma filósofa muito estudada, uma filósofa já falecida, né? Uma das mais estudadas do século XX, Hannah Arendt. E esta obra espetacular de A Vida do Espírito, né? Que é uma obra. E aí é interessante o conceito de espírito, porque aí você vai misturar um monte de coisa. Se você já viu meu vídeo sobre Hegel, existe um livro chamado A Fenomenologia do Espírito. Não é espírito kardecista, não é espírito de espírito, você chamar uma entidade, o passe, aí vem um passe, não. Em inglês está alguma coisa, The Life of Mind, alguma coisa assim, não sei se enfim. Mind no sentido de mente. Mas para não confundir com filosofia da mente, se colocou espírito aqui. Mas ao mesmo tempo também não é só isso. Tem a ver com a fenomenologia do espírito de Hegel, porque ela tem uma interpretação sobre. Essa obra, ela é mais ou menos também uma obra de história da filosofia. E é muito interessante porque ela pega o conceito de pensamento e separa do conceito de mente. É interessante isso. Já parou para pensar? Separar o conceito de pensamento de mente? É mais ou menos isso. Pois é, não é bem assim, não é exatamente assim. Eu estou tentando fazer uma síntese. E aí vai. Hannah Arendt é uma filósofa
que viveu, que é um filósofo alemã, fugiu, chegou a ser presa, mas conseguiu fugir no regime nazista, na época, no auge, no crescimento, né, do nazifascismo na Alemanha. Ela conseguiu fugir e se estabeleceu nos Estados Unidos. E foi professora nos Estados Unidos de filosofia e tudo mais, tal. Chegou a sofrer perseguições lá mesmo nos Estados Unidos por conta de suas ideias e tudo mais. Enfim, é uma filósofa completa, uma pensadora completa, assim, colocaria dentre não era as grandes pensadoras, não. Dentre sei lá que eu vou usar, porque tem que colocar o masculino nessa porra, os grandes pensadores do mundo, ela é uma delas. Uma deles e delas, e deles, e delos, e de todos. Ela. Hannah Arendt. E aí você tem uma leitura de Kant, você tem uma leitura do juízo de Kant, e aí ela coloca muito interessante, porque o juízo de Kant e o imperativo categórico, eu tenho um vídeo falando sobre Kant, embora eu acho que não falo nesse vídeo sobre o imperativo categórico, até porque eu não sou tão sistemático. Se você está aqui no canal, já deve ter percebido que eu não sou sistemático, não sou nietzschiano, não sou hegeliano, não sou kantiano. Os kantianos devem me odiar, enfim, mas vamos lá. Hannah Arendt tem uma leitura de Kant interessante. Ela trata, de certa forma, esse imperativo categórico como uma coisa estética. E realmente, porque assim, quando você usa o imperativo categórico da maneira lógica, ele tenta explicar uma lógica, a lógica transcendental. Eu não vou falar sobre isso, não dá para você fazer as coisas em vídeo curto, por isso que entreter no YouTube é foda, cara, para entreter a galera, segurar o povo, porque você começa a falar e você já começa a perceber que tá falando difícil, começa a ter intuição, assim, já estão começando a não entender. Fudeu, já estão começando a não entender. E é por aí mesmo. Quer estudar filosofia? É por aí mesmo. Você está no caminho certo. Você não está entendendo nada? Então tá tudo certo, cara. Vai, continua. É isso mesmo. Então, seguindo, ela fala em Kant de uma maneira peculiar. Mas se você não conhece Kant, fudeu. Então aí eu vou dar aqui, tem uma dica de leitura de um livrinho que eu achei besta. Mas assim, tá ligado aquele negócio de quer que eu desenhe? Pois é, esse livro não é de uma mulher, é de um homem. Filosofia para quem não é filósofo, de Peter Gibson. Esse aqui é filosofia para quem não é filósofo. E como eu não sou filósofo, eu digo, cara, eu vou tirar daqui as coisas, porque aqui você pega e aí é cheio de desenho. Esse livro eu tenho mais por causa dos desenhos do que por causa de tudo, porque assim, os desenhos dele são fantásticos. Toda página tem desenho, toda página, veja só, todas as páginas tem, todas, figurinha que não acaba mais. E tem muito texto também. Isso ensina alguém alguma coisa? Figurinha ensina? Figurinha ajuda ou atrapalha? Aí, toda vez que eu leio esse livro, me vem essa questão. Essas figurinhas me ajudam ou me atrapalha? Porque eu tô olhando aqui, aí vem um esquema. Mas a filosofia, o pensamento não é assim. Não é esse esquema. Pelo menos não na minha cabeça. Na cabeça dele pode ser. Aliás, na cabeça desse cara pode ser qualquer coisa. Porque olha só a peruca desse cara, né? Sei lá o que tem embaixo da cabeça desse cara. Mas enfim. Vamos lá. Filosofia. Então assim, tem Sócrates, tem Aristóteles, tem mesma coisa. É a mesma coisa. Mas é para quem não é filósofo. Então, dica de leitura do único homem aqui, eu coloco aqui abaixo na descrição, com outros manuais de filosofia. Inclusive um de Danilo Marcondes, que é a Introdução à Filosofia, a história da filosofia. Porque assim, você conhecendo a história da filosofia, você conhece pelo menos mais ou menos quais eram os conceitos. Você não conhece os conceitos quando conhece a história da filosofia. Você tem que ter a filosofia da história. É porque existe tudo isso.
Saiba que existe tudo isso. Vamos fazer assim. Existe filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia da história, história da filosofia, filosofia da ciência. Você acha que a ciência vem do nada? O que é ciência? Quando fala assim, ciência. Me dê um quilo de ciência. Não me dê 100 gramas de ciência. Não existe. Assim, não é uma coisa que você coloca na mão, assim, tipo, me dê um livro, aí o livro está aqui na mão. Me dê, esse livro deve pesar uns 300 gramas, mais ou menos. Me dê 300 gramas de ciência. Não é assim. Então existe uma filosofia da ciência. E aí o empirismo é uma corrente muito forte na filosofia da ciência e o determinismo. E é por isso que existe um problema entre a física newtoniana, isso aí você já deve ter ouvido falar, a física de Einstein, que é a macrofísica, e a microfísica, e as equações não batem, já percebeu? Pois eu vou dizer uma novidade para você, não vão bater nunca. Não vai bater nunca. Física quântica, mecânica quântica, com essa física nossa newtoniana, meio mediana, medíocre. Porque a gente nós somos os medíocres, os do meio, entre o micro infinito e o macro infinito. Ou talvez, provavelmente infinito, porque é tudo probabilidade na física quântica. Nada é... Ou seja, a linearidade, a filosofia da linguagem vai por água abaixo. Porque a filosofia da linguagem requer linearidade, requer narrativa, requer que eu fique falando merda e continue contando história. Enquanto a mecânica quântica não tem história nenhuma. Então se alguém vai chegar para você com colapso de função de onda e narrativas de mecânica quântica, não cai nessa baboseira. Pois é. Então assim, mas aqui você aprende alguma coisa de filosofia. Porque em qualquer coisa você aprende alguma coisa sobre filosofia, em qualquer lugar. Até num canal besta como esse aqui, que só fala um monte de besteira sobre filosofia, que não está preocupado em assim, dar conteúdo para Enem. Porque assim, você está procurando algum conteúdo para Enem, assim, o que é que vai cair? Não é filosofia. Começa por aí. Não é filosofia. Né? São conceitos já prontos, filosofia, você aprende na base de decorar. Decorou, aprendeu, fez. Aí você passa. Aqui não é esse o canal. Esse canal não é para isso. Esse canal não é para isso. Filosofia de tudo. Ou seja, esse canal é o maior absurdo que você já viu na sua vida até hoje. Porque eu já para pensar o que é tudo. Pois é. É possível fazer uma filosofia de tudo? Não. Você sabia que tem filósofo que acredita que é possível? Tem filósofo... Hegel mesmo, acho que acreditava. Chegou um ponto que ele foi, cresceu a filosofia dele, virou um negócio gigantesco. Kant também, Kant, com aquele prolixo, 800 páginas. E depois ele escreveu Crítica da Razão Pura, mais de 800 páginas. E disse assim, é porque eu cortei uns pedacinhos, eu tirei um pedacinho aqui e acolá, porque achei que ia ficar muito grande. Eu imagino, ia ficar realmente muito grande, né? Ele ia passar a vida inteira escrevendo. Então, para você ler, você precisaria de uma vida inteira. Logo, você não leria nunca. Esse é que é o problema dos livros. Eles têm que acabar. E os vídeos também. Pois é, ficamos por aqui. Um beijo a todos, a todas e a todos. E falou!